Eu sou André Cervantes, eu sou cirurgião plástico, eu formei na USP de Ribeirão Preto e fiz a minha residência de cirurgia plástica no Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Bom, eu tenho 48 anos, tenho uma esposa há 12 anos, que é a Jéssica, temos um casamento muito feliz, temos 2 filhas maravilhosas, a Gabriela e a Carolina. A Carolina é uma bebezinha que está agora aqui conosco há 6 meses. E eu tenho a Luna também, que é a filha peluda, né? Que é a nossa Spitz alemã. Desde os 5 anos de idade, eu tinha uma certa vontade de cuidar das pessoas, né? Minha mãe sempre me conta um episódio. Nós morávamos no Rio Grande do Sul e a minha avó foi nos visitar e ela teve um infarto agudo do miocárdio. Eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia exatamente o que era, né? E eu lembro que ela estava para ser removida para Porto Alegre. Nós morávamos numa cidade no interior chamada Cruz Alta. E aí eu trouxe uma sacolinha cheia de pílulas de cores diferentes que eu tinha pego lá das coisas da minha mãe, né? As pessoas não se preocupavam muito em deixar longe das crianças os medicamentos. E aí eu disse para ela assim: mãe, vovó, não se importa com os que os médicos vão falar, toma isso aqui que você vai ficar boa. Então, daí pra frente, eu sempre dizia que eu queria ser médico, e acabou essa história eu estando aqui. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser médico de verdade, né, quando eu estava no colegial, toda mãe ou pai, teoricamente, naqueles anos 80, teria muito orgulho do seu filho. Olha, ele foi para medicina. A minha mãe teve uma experiência de vida muito ruim. Ela foi, inclusive, vítima de um erro médico. No interior do Brasil existia um certo corporativismo, que é uma coisa que eu abomino. Enfim, eu acho que nós somos uma classe que temos que ser unidos, mas sempre baseado na ética e na ciência. E naquele momento acabou acontecendo isso, e graças a um médico, que sim, para mim foi um dos grandes exemplos, ele chama William Saad Rosner, ele foi professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Foi ele que tratou a minha mãe por 72 dias, e se eu tenho a minha mãe até hoje, foi por conta da intervenção dele e da equipe dele. E aí, quando eu estava em Ribeirão Preto, fazendo faculdade, no 2º ano eu recebi a informação de que o professor William Saad Rosner, que eu não conhecia pessoalmente, ia dar uma palestra sobre bioética. E eu fui assistir. Ao final da palestra, eu me aproximei dele e contei o caso da minha mãe, que foi em 1974, e aí ele disse: eu lembro da sua mãe, o nome dela, e perguntou como ela estava e contou alguns detalhes. A pessoa que tinha, inclusive, era meu tio, que tinha feito essa conexão com ele. Então ele, para mim, foi um dos exemplos que eu segui. E eu tive outros, né, durante a faculdade, pessoas que eu conheci, enfim, que me inspiram, sempre baseado nesse princípio do humanismo. É isso que eu acredito na medicina. Quando eu terminei a minha formação como médico, lá na USP de Ribeirão Preto, eu fiz residência no Hospital das Clínicas, lá em Ribeirão Preto, e naquele momento eu pensava em fazer cirurgia do aparelho digestivo. Isso é uma coisa que me encantava desde a época da graduação. Eu fui, inclusive, monitor da coloproctologia, que era muito importante na minha escola. Mas aí, no ano de 1998, eu fiz um estágio nos Estados Unidos, era uma troca que existia de residentes lá no hospital. E eu conheci a cirurgia plástica de uma dimensão diferente, né? Até então, o serviço lá na minha escola era um serviço muito focado em tratamento de queimados, que era uma coisa que me encantava, mas não me trazia uma dimensão muito grande do que era, de fato, a cirurgia plástica. E foi aí que, quando eu voltei ao Brasil, eu comuniquei aos meus superiores de que eu ia prestar a prova no concurso para fazer cirurgia plástica. E foi aí que eu vim parar aqui em São Paulo. Bom, eu formei em 1996. Esse ano eu completo 25 anos de formado, né? Eu terminei a minha residência em 2001. Então, eu comecei a atuar em 2002. Então, praticamente aí, estou caminhando para 20 anos de atuação como cirurgião plástico. O que me move todos os dias é a capacidade de produzir algo novo, os desafios, né? Como cirurgião, eu adoro operar. A gente costuma dizer no centro cirúrgico que a parte mais gostosa de tudo isso é estar lá fazendo a cirurgia. Enfim, isso é o nosso hobby, é a nossa
forma de expressar ao máximo aquilo que a gente estudou e se dedica. Mas óbvio que no dia a dia a gente tem a relação com as pessoas, a gente lida com uma coisa muito importante que são as expectativas dos nossos pacientes, né? E além de lidar com isso, a gente também tem que gerenciar o próprio staff, todas as pessoas que fazem isso acontecer. Então, quando eu acordo, assim, a minha motivação é cada vez melhor. É assim que eu tenho que ser, é assim que a minha equipe tem que trabalhar e eu tenho que ser inspirador para isso. Legado é uma palavra muito forte para mim. Tudo que eu fiz até hoje, em todos os aspectos, em todos os lugares que eu passei, eu sempre acreditei nessa palavra, que é deixar algo positivo para as próximas gerações. E eu acho que é assim que nós brasileiros temos que pensar, porque se todos os brasileiros estiverem motivados, baseados nesse princípio de que a gente vai fazer alguma coisa agora, que pode ser que a gente não usufrua, porque a gente não pode ter essa visão de curto prazo, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. E é assim que eu faço e continuarei fazendo. Cirurgia plástica não é uma especialidade que se divide em reconstrutora e estética. É uma única especialidade. Isso que me encanta muito e acho que todos os cirurgiões plásticos acreditam muito nisso. Toda vez que a gente faz uma reconstrução, a gente busca um refinamento estético. Toda vez que a gente faz uma cirurgia estética, não deixa de ser um procedimento de reconstrução. O que hoje aflige muito o cirurgião plástico é exatamente esse conceito de banalização. Democratizar o acesso é uma coisa espetacular. Eu acho que graças a exatamente isso que a gente vive no Brasil, muitas pessoas hoje têm acesso à cirurgia plástica em todos os níveis. O ponto que eu pessoalmente não concordo é transformar uma especialidade extremamente importante e complexa em alguma coisa muito banal. Futilizar, criar um conceito de aquilo que não deveria ser médico e sim mais um perfil não técnico, a gente não pode admitir isso como cirurgião plástico. Todos nós sempre temos que nos atualizar constantemente, essa é a tônica de um bom médico, né? Então todos os colegas sempre buscam, através dos congressos, das revistas científicas, enfim, atualização para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos pacientes. O que mudou bastante nesses últimos anos foi a digitalização, né? Então é comum a gente buscar informações no YouTube, como cirurgias que são postadas por colegas nossos, cursos que a gente faz também por conta dessa situação. E nos últimos 5 anos houve um incremento muito grande do uso das redes sociais. Que eu sou 100% favorável ao uso da rede social de uma forma ética, que a gente possa informar a sociedade civil dos procedimentos que nós realizamos, mas sempre respeitando os aspectos éticos de como se divulgar. Baseado nas minhas experiências com outros colegas cirurgiões plásticos, que eu admiro bastante, eu acho que a humanização do atendimento ela é a condição básica para que a gente possa ter uma interface de tratamento adequado com os nossos pacientes. Todo bom cirurgião plástico faz isso, e esse é um ponto que eu me norteio. A minha vida na sociedade começou em 2014. Eu entrei sob um convite de um colega, o Fernando Prado, presidente na ocasião, que sempre foi uma pessoa muito próxima. Eu tinha uma atividade basicamente dentro do hospital, então mais de 10 anos, e eu já conheci o Fernando dessa época. E aí, quando veio esse convite, que ele virou presidente, eu me propus a entrar e ele me deu já uma incumbência bastante importante, que era coordenar o grupo de discussão científica dos residentes. Existia na época, na Associação Paulista de Medicina, um curso que eu mesmo fiz quando eu era residente e eu ia coordenar aquilo. E a gente tinha que conversar com as pessoas que iam fazer parte das palestras, enfim. Foi muito legal. Um ano depois, a Sociedade Brasileira Nacional definiu que ia ter um curso integrado. Não existia mais uma coisa de São Paulo. E aí o professor Oswaldo Saldanha, que era o responsável por esse evento, me chamou e disse assim: André, você tem que participar da elaboração disso. Então o SIM, que existe até hoje, então faz parte de uma dessas coisas do legado, começou nessa nossa gestão.
Passado essa etapa toda, então desde 2014 até agora, que eu sou o atual coordenador do Departamento de Eventos Científicos, eu sempre estive na regional. Tive uma passagem na nacional junto, no mesmo momento, como editor da Plasticosa, uma história interessante essa, né? A gente também mudou um pouco essa história da revista. A revista tinha que ser uma revista mais direcionada para os interesses dos associados, né? Eu nunca compactuei com a ideia de que a revista tinha que ser uma coisa só de divulgação social, né? Eu acho que tinha que ser muito mais do que isso. A sociedade investia, inclusive, bastante dinheiro para que isso pudesse chegar de uma forma produtiva para os associados. Então, eu posso dizer que assim, na Regional São Paulo, eu tive uma trajetória ao longo desses 7 anos e isso me outorga, vamos dizer assim, uma experiência, né, bastante importante para poder pleitear o cargo de presidente da Regional São Paulo. A Chapa 2 tem um objetivo que não é fazer uma transformação completa da sociedade, porque isso não é viável. Nosso objetivo, de uma forma pragmática, trazer a modernidade que a gente precisa para a sociedade. E a gente tem experiência como grupo, e esse é um ponto importante. Ou seja, esse é um momento que a gente considera uma nova era. A pandemia trouxe uma percepção totalmente diferente de mundo. E a gente vê novas gerações até questionando a importância de pertencer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que a gente não concorda, mas a gente pensa de uma forma que a gente tem que oferecer de fato, e ouvir essas pessoas, oferecer algo que possa ser importante para essas pessoas desenvolverem as suas carreiras e ter o sentimento de pertencimento. E aí o Wilson e o Daniel são as pessoas exatas para poder contribuir nessa diretoria, porque é uma diretoria integrada, acho que esse é um ponto importante também, todos aqui estão imbuídos do mesmo princípio. Mas o mais importante é que a gente pretende dar esse sentimento ao nosso associado, o sentimento de que a sociedade é importante, que ela traz benefícios, ela consegue atualizar cientificamente, consegue capacitar, porque eu também vejo como uma coisa muito importante a sociedade entrar nessa seara. Hoje, cada vez mais, a gente tem coisas dentro do arsenal terapêutico que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. A cosmiatria é um desses exemplos, e nada melhor do que a própria sociedade poder trazer isso para capacitar os seus membros. Outro aspecto fundamental é que a gente goza de um grande respeito da sociedade civil. E a gente não pode perder isso. Nós somos uma das maiores sociedades médicas do Brasil, nós somos, em termos numéricos, uma das maiores sociedades do mundo de cirurgia plástica, e a gente tem uma responsabilidade para as próximas gerações de deixar exatamente o quê? Essa mensagem de trabalho, de pragmatismo, de capacitação, que é o que a gente entende como mais atual dentro da nova era que a gente vive.